aula de hoje, nós vamos tratar aqui da localização de pontos sobre a superfície terrestre. Basicamente, nós temos que recordar um pouquinho várias questões relacionadas às linhas imaginárias que nós temos no globo. E depois vamos falar sobre coordenadas geográficas e as coordenadas UTM, tá bom? Então, o sistema UTM e o sistema de coordenadas geográficas, ok? Então, vamos lá, né? Basicamente, o programa desta aula vamos falar um pouco de algumas definições, recordar um pouco sobre meridianos e paralelos, sobre latitude e longitude, e depois vamos entrar no sistema de coordenadas. Então, vamos falar sobre o sistema de coordenadas geográficas e o sistema universal transversal de Mercator, tá bom? E vamos falar um pouco das características de cada uma dessas aí. Legal? Muito bem. Então, vamos lá, né? Aqui é só uma recordação, praticamente, né? Então, é o seguinte, com o intuito aí da gente determinar a localização precisa de um ponto, né, sobre a superfície da Terra, a gente pode dividir, então, o globo terrestre em partes iguais, que a gente chama de hemisfério, tá? Então, vamos dividir aqui em 4 hemisférios. Então, nós temos aqui, se a gente olhar aqui essa figura com o globo terrestre, nós temos aqui o Polo Norte, o Polo Sul. Então, nós temos aqui um meridiano, né, uma linha imaginária, que passa sobre o Polo Norte, sobre o Polo Sul, né, e que passa sobre Londres, né, no bairro de Greenwich, né, que é onde tem lá, então, onde tem lá o meridiano de Greenwich. Ok? Muito bem. Então, se nós dividimos essa linha, está aqui considerado como a origem, né, dos meridianos, ele vale 0 graus. Certo? Então, nós temos aqui o hemisfério oriental, tudo que está a leste do meridiano. Temos o hemisfério ocidental, tudo que está a oeste do meridiano. E também temos uma outra forma de dividir aqui, que é passando uma linha sobre o Equador, que é uma linha imaginária do Equador, que é a origem das latitudes, tá certo? Então, as longitudes estão nesse sentido, né? As latitudes estão nesse sentido aqui, tá? Então, a parte superior, ou seja, a parte que está ao norte, nós então chamamos de hemisfério norte e hemisfério sul. Isso aqui é bem básico, só para a gente recordar, não é? Como que a gente organiza aí as linhas imaginárias do globo terrestre. Muito bem. Essa figurinha, ela detalha um pouco mais, e ela vai mostrar aqui os hemisférios, meridianos, paralelos, latitude, longitude. Então, se a gente olhar para essa primeira figura aqui, então nós temos, né, essa parte superior do globo, né, é onde está chamamos de hemisfério norte. Essa parte inferior, então, é o hemisfério sul. Aqui nessa outra figura, ao lado, nós temos, então, o meridiano de Greenwich, que passa aqui sobre Londres. E nós temos, então, o hemisfério oriental, né, e o hemisfério ocidental. Muito bem. Então, basicamente, nós temos aqui 2 pontos que são o Polo Norte e o Polo Sul, tá certo? E sobre a Terra gira, então, no entorno, né, desses 2 polos, tá certo? Então, o movimento da Terra é nesse sentido, né? Vai lá atrás, volta, tá certo? Tá? E as linhas imaginárias que nós temos são o Equador, temos o Trópico de Câncer, que é uma linha paralela, né, ao Equador, e depois temos aqui o Círculo Polar Ártico. Relembrando de uma das últimas aulas que a gente ministrou, né, a região que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a região que a gente tem dias onde a iluminação solar ela incide verticalmente, né, numa posição de 90 graus. Então, fica aqui uma posição, né, de 90 graus, ou seja, sobre as nossas cabeças, tá bom? Por causa da posição da incidência solar. Beleza, não? Então,
nesse sentido aqui, nós vamos tendo, então, as longitudes, que são demarcadas por esses paralelos, né? Nós temos para cá também longitudes, e no Equador temos a demarcação das latitudes, tá certo? Latitude para cá, latitude para cá. Beleza. Mas vamos falar o conceito, né? Conceito de meridiano e conceito paralelo. A gente explicou, mostrou e tal, mas é importante, né, passar para vocês, né, uma definição ou um conceito mais formal, né? Então, o que é um meridiano, né? Meridiano, ou seja, é cada um dos círculos máximos que cortam a Terra em duas partes iguais, que passam pelos polos norte e sul e cruzam-se entre si nesses pontos. Semelhantemente ao que nós chamamos de gomos de laranja. Então, um meridiano, né, é esse círculo máximo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né, mostrar aqui, falando de círculo máximo, né, por exemplo, olhar para o meridiano de Greenwich, né? Então, o meridiano de Greenwich, ele passa aqui pelo polo norte, passa lá pelo polo sul e dá a volta. Então, a gente chama de círculo máximo porque é um círculo que dá uma volta na Terra, né, e onde tem a máxima distância percorrida na superfície, né, por isso que é o círculo máximo. E, no caso dos meridianos, nós temos infinitos meridianos, né, que podem partir que partem do Polo Sul, que passam pelo Polo Norte, pelo Polo Sul, né? No entanto, nós, do ponto de vista cartográfico, nós utilizamos apenas, né, uns cantos aqui como demarcação, tá bom? Muito bem. Então, essa aqui é um conceito, né, de meridiano. Depois temos o conceito de paralelo, ou seja, cada círculo que corta a Terra, agora perpendicularmente, né, em relação aos meridianos, né, é o que significa um paralelo. Esse paralelo ele representa cada um dos cortes horizontais, né, que teriam sido feitos nessa referida laranja. Então é diferente do meridiano, porque o Equador é considerado, né, o único paralelo tido como círculo máximo. Por quê? Né? Vamos verificar. Então, ó, todos os círculos que vão envolver a Terra nesse sentido aqui, o Equador é o que tem a maior distância percorrida, porque se a gente, por exemplo, se a gente caminhar sobre o Trópico de Câncer e der a volta, a distância percorrida sobre a superfície é menor do que no Equador. Então, como os paralelos eles estão todos nesse sentido, né, só vamos ter um círculo máximo, ou seja, só vamos ter um círculo que vai dar a volta completa e que tem um valor mais alto. No caso aqui dos meridianos, não, nós temos infinitas possibilidades de dar a volta na Terra, né, todos com distâncias máximas, ok? Muito bem. Vamos ver o conceito de latitude e longitude. Apesar de a gente já ter visto isso várias vezes, mas agora estamos fazendo umas definições mais pontuais, mais técnicas, né? Então, no caso da longitude, o que é a longitude? Né? É o ângulo formado entre o ponto considerado, algum ponto considerado, e o meridiano de origem. Então, qual que é o meridiano de origem? É o Greenwich, que foi o que a gente acabou de ver, aquele que passa lá por Londres. Okay? Ele é representado pela letra grega que nós chamamos de lambda, okay? Com variação que vai de 0 graus até 180 graus, tanto nas direções leste ou oeste desse meridiano. Okay? Então, vamos voltar lá de novo, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o meridiano de Greenwich está aqui, né? Os valores dos meridianos eles vão aumentar nesse sentido, ou seja, no sentido leste, e vão aumentar também no sentido oeste. Ou seja, aqui é o 0, né? Então ele vai aqui 20, 30, 40, até 180 quando ele chega no antimeridiano, que é o que está exatamente atrás do meridiano de Greenwich. E no sentido oeste, mesma coisa. Não é? Então, ele vai aqui 10, 20, 30, 40, 60, 80, até chegar a 180. Beleza? Muito bem. E qual que é o conceito aqui, então, de latitude? Né? Ou seja, é a distância angular entre o plano do Equador e um ponto na superfície da Terra, unindo perpendicularmente o centro da Terra. Ele é representado pela letra grega φ, tá? Que é essa letrinha aqui, tá?
com variação que vai de 0 a 90 graus nas direções norte e sul. Então, aqui, latitude e longitude, ela envolve esse ângulo, esses dois ângulos, e eles envolvem uma posição no centro do globo terrestre. Ok? Então, aqui fica bem fácil da gente entender. Vamos imaginar, por exemplo, né, que eu tenho um ponto qualquer, né? Vamos dizer aqui, vamos imaginar aqui, então, nesta linha imaginária aqui, nós temos aqui, então, o meridiano de Greenwich, que está colocado aqui, né? Olha, meridiano de Greenwich. Ok? Muito bem. E vamos imaginar que eu quero determinar um ponto que está aqui, ó, tá? Então, qual é que é o valor dessa longitude, tá? Então, o valor da longitude, ele é medido, né? Um ângulo formado, né? Com duas linhas, uma que partem lá do centro da Terra, que vem até o meridiano de Greenwich, é o ângulo formado até esse ponto aqui, ó, tá? Então, é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, tá? Então, é o valor da longitude. E a latitude, né? A latitude é a posição que eu quero medir a partir do Equador. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um ponto P, olha, vamos imaginar aqui esse ponto P, eu estou querendo medir, saber qual que é o valor da latitude desse ponto. Então, a partir aqui do centro do globo terrestre, né, eu venho até o Equador. Então, esse ângulo, né, nesse sentido, vai me dar qual é que é o valor da latitude, com a letra φ aqui, né, nessa posição. Tá? Então, óbvio, né, do Equador até o Polo Norte são 90 graus, do Equador até o Polo Sul são outros 90 graus. Né? E no caso das longitudes, né, do meridiano de Greenwich até o antimeridiano são 180 graus. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, não? Tá tranquilo? Estão compreendendo bem, hein? Ótimo. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho em sistemas de coordenadas. Até aqui foi só para a gente entender as linhas imaginárias que a gente precisa saber para poder entender os sistemas de coordenadas. Tá bom? Então, para que serve, então, um sistema de coordenadas? Primeira coisa, né? Para uma localização precisa de pontos sobre a superfície da Terra. Tá? Então, se eu quero localizar precisamente um ponto, né, eu preciso de um sistema de coordenadas. Também serve para o posicionamento de um ponto em um sistema de referência, por meio de valores angulares, ou seja, de coordenadas esféricas, ou valores lineares, de coordenadas planas. Então, o que significa um sistema de referência? Um sistema de referência é um sistema que vai modelar, né, o globo terrestre e que vai me permitir fazer medidas, né, sobre esses ângulos, perdão, sobre o terreno. Bom, então, basicamente, esses dois sistemas eles podem utilizar ângulos, né, ou seja, graus, minutos, segundos, ou pode usar um sistema métrico, por isso que são coordenadas planas, coordenadas esféricas, grau, minuto, segundo, coordenadas planas, metros, tá bom? Muito bem. Então, quais os sistemas de coordenadas mais utilizados atualmente? Não é? Então, nós temos dois, praticamente. Nós temos o sistema de coordenadas geográficas, que é baseado em coordenadas geodésicas, ou seja, coordenadas que são obtidas através de modelos, né, que representam, né, o elipsoide do globo terrestre. Tá bom? Então, utiliza ângulos, graus, minutos, segundos. Outro sistema de coordenadas que nos permite localizar pontos sobre a superfície terrestre é o sistema UTM. Então, o sistema UTM, né, é universal, transversal de Mercator. Ok? Ele é baseado em coordenadas plano-retangulares. Bom, utilização de coordenadas com ângulos, né, é bem fácil de entender, né? Que você tem lá graus, minutos, segundos. Então, por isso que a gente viu essas linhas imaginárias que a gente olhou agora, né? Latitude, longitude, em graus, etc. e tal. Agora, o sistema UTM, ele é um sistema diferente, porque ele é um sistema métrico, não é? Então, ele nos permite fazer medidas em metros na superfície terrestre. Então, ele tem uma outra concepção
desculpa, ele tem uma outra concepção diferente, né, do sistema do sistema geográfico, tá bom? E é isso que nós vamos ver. Muito bem. Né? Nesses dois sistemas, né, como que são indicadas, né, as posições dos pontos? Né? Como é que a gente identifica, né, o ponto lá, né, no terreno? Né? Então, por exemplo, então, um sistema de coordenadas geográficas que utiliza graus, minutos, segundos, né, essa indicação, né, ela é feita de forma bem direta sobre a superfície da Terra, utilizando-se latitudes e longitudes. No caso, então, do sistema de coordenadas geográficas, né, a unidade de medida angular que ele utiliza, né, é graus, minutos e segundos, que são representados por esses símbolos, né? Mas eu preciso adicionar alguns elementos a mais para eu ter certeza da posição. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos latitudes no hemisfério norte que vão, então, do zero, né, que está no Equador, né, até 90 graus do Polo Norte. E também temos posição de latitude, né, no hemisfério sul, que vai de zero no Equador até 90 graus do Polo Sul. Então, se eu disser que a latitude é 30 graus, eu não sei qual dos dois hemisférios eu estou falando. Então, é necessário eu incluir, né, qual é o hemisfério correspondente. Então, se eu estiver falando que é 30 graus no hemisfério norte, eu tenho que dizer que eu tenho que acrescentar a letra N, ou então acrescentar, antes do valor da coordenada, o sinal mais. Tá certo? Não. Porque o sinal mais vai nos indicar que aquela coordenada se refere ao hemisfério norte. Tá? Se for 30 graus sul, então eu preciso também usar a letra S, que vai me indicar sul, ou o símbolo menos antes da coordenada, para que eu possa indicar que estou falando do hemisfério sul. Muito bem. E as longitudes, né, que são distâncias em ângulos, né, que medidas a partir do meridiano de Greenwich. Ok? Então, se eu disser, por exemplo, que eu estou que a minha latitude, que a minha longitude é de 40 graus, eu também preciso dizer de qual lado de qual hemisfério eu estou falando, tá certo? Então, se eu estiver a oeste do meridiano de Greenwich, né? Então eu tenho que informar aqui, né, que são 40 graus O de oeste, ou 40 graus W, ou seja, 40 graus oeste, ou acrescentar o menos na frente do número, tá certo? Se eu estiver a leste, então eu tenho que dizer 40 graus, né? Então 40 graus leste, ou posso usar a letra E, que é de east, né? E aqui, né? Assim, fazendo uma analogia com west, né? Do termo em inglês, né? Ou seja, de leste, posso usar a letra E, que é de east, né? Ou usar o sinal mais, antecedendo o valor da coordenada. Muito bem. Vamos ver um exemplo, né, de informação, né, dessa anotação aqui, tá bom? Então, tem um exemplo aqui que está no livro do FIX, né, eu transcrevi para cá, né, que é o exemplo para o município de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Então, a forma de dizer, por exemplo, se eu estou colocando aqui que φ é igual a 29 graus, né, e 24 segundos de latitude sul, né, só o fato de eu colocar o φ na frente já significa que é uma latitude. Ok? Muito bem. Então eu posso apresentar, né, a latitude dessa forma como estou colocando aqui, né? Então 29 graus, 24 minutos, S, que significa, né, de latitude sul, ou também ao sul do Equador,
né? Ou então colocar um menos na frente. O fato de eu colocar esse menos na frente já me indica que eu estou tratando, né, que essa posição ela é no hemisfério sul. Ok? Então eu tenho aqui menos 29 graus, mas eu não preciso falar o menos. Aliás, está aqui, ó. Como que você lê essa informação, né? Você não precisa falar menos, tá? Não precisa falar nada disso. Você vai falar que é, olhando para isso aqui, né? Quer dizer que 29 graus e 24 minutos de latitude sul, ou então, dizer, ao sul do Equador. Beleza ou não? Muito bem. Vamos ver agora um exemplo, né? Para eu determinar onde é esse município de Arroio do Meio, eu preciso de um par de informações, tá certo? Eu preciso saber a latitude e a longitude. Então, a longitude desse município, então, né, está aqui representado, né, nessa parte aqui. Eu tenho aqui, então, o lambda, que já me diz que significa longitude, né, que é igual, então, a 51 graus, 56 minutos e 24 segundos oeste, tá certo? Então, é uma forma de eu estar representando, né? Ou colocar aí o menos na frente, né? 51 graus, 56 minutos, 24 segundos. Como é que a gente lê isso aqui? Né? A gente vai ler 51 graus, 56 minutos e 24 segundos de longitude oeste. Ou então, posso dizer a oeste de Greenwich, né? Que é a minha referência de longitude no globo terrestre. Beleza até aí, não? Alguma dúvida até aí? Como tá indo aí? Tá tranquilo ou não? Tá tranquilo, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos olhar para essa figura aqui, então, né? Que também vai nos ajudar, né, a entender, né, essas posições desses sinais que a gente tem. Então, os pontos, né, que estão aqui nós temos então o Equador, não é? Aqui é o globo terrestre planificado, né? Nós temos aqui a linha do Equador e aqui temos o meridiano de Greenwich, ok? Desde que passa lá por Londres, tá bom? Linha do Equador e meridiano de Greenwich. Então, aqui nesses dois, essas duas linhas imaginárias nos permite dizer o seguinte: então, que os pontos ao sul, ou seja, tudo que está abaixo do Equador, né, ó, possuem valores negativos. Tá? Então, sempre eu vou representar, né, esses valores que estão abaixo aqui, negativos, para latitude, certo? E os valores de latitude que estão no hemisfério norte, então, são valores positivos, ok? Considerando agora o meridiano de Greenwich, onde eu tenho as longitudes, que é a referência das longitudes, então, eu vou ter as longitudes todas que estão, né, a oeste, né, eu vou ter valores negativos, e as longitudes que estão a leste serão todos valores positivos. Então, veja, ó, aqui inclusive tem os valores das longitudes. Então, 0 grau, aqui no meridiano de Greenwich, e vai aumentando, né? 10, 20, 30, 40, até 180, que é no antimeridiano de Greenwich. Tá? Mesma coisa para cá. Ó. Então, para cá eu tenho mais 40 graus, perdão, uma longitude mais 40 graus, ela vai estar aqui. Uma longitude menos 40 graus vai estar do outro lado, certo? Porque ela vai aumentar negativamente para cá. Então, aqui, entre aspas, né, olha, é menos 10, menos 20, menos 30 e assim por diante, tá bom? Beleza? E, no caso da latitude, então, o zero está aqui, então, mais 20, mais 40, mais 60. E no hemisfério sul, menos 20, menos 40, menos 60. Beleza ou não? Tá tranquilo aí? Tá bom, né? Então, vamos lá. Agora, aqui, olha, nós temos uma representação mais simplificada do globo terrestre, onde a gente tem uma série de pontos, tá bom? Então, aqui dá para a gente exercitar um pouquinho, né? Para que a gente possa entender, né, quais são, né, como treinar um pouquinho, né,
essas localizações, tá? Então, vamos pegar um ponto qualquer aqui, ó. Vamos pegar esse ponto A aqui, ó. Tá bom? Ó. Então, eu vou perguntar para vocês, né? Olha, se vocês estiverem conseguindo ver bem na tela aí, ó, eu vou perguntar qual é, né, o valor, né, de latitude e longitude deste ponto A. Tá bom? Então, vamos começar com a latitude primeiro. Qual é o valor da latitude deste ponto A? Quem se arrisca aí? Alguém se arrisca aí? Ó, vou até aumentar no... Então, pode mandar pelo chat, ou então, se quiser, pode falar no áudio aí. Vamos ver que numeração que a gente tem aqui, ó. Aqui é o meridiano de Greenwich, tá certo ou não? Tá? Aqui é o Equador, né? Então, as latitudes estão aqui, tá certo? Latitude norte, latitude sul, tá certo ou não? Então, a letra A, esse ponto A, qual é o valor de latitude dele? Vamos lá, ó. 20, né? Mas não basta eu dizer 20, né? Tem que dizer 20, ou eu vou dizer menos 20, ou eu vou dizer 20 graus sul, tá certo? Não? Beleza? E do ponto de vista das longitudes, né? Eu vou sair daqui e vou vir até aqui. Então, 20 vai aqui, ó, 0, 10, 20. Né? E a longitude daqui para cá. Então, ó, 10, 20, 30, 40. Entendeu? Menos 20, menos 40. Tá? A Ariane colocou menos 20 minutos e 40 segundos. Ariane, você quase acertou, né? É porque a forma como que você escreveu aí é que está errado, né? Então, olha, a latitude, ela vai daqui até aqui, tá? Então, é menos 20 graus, 0 minutos, 0 segundos, ok? Agora, a longitude vai partir, então, do meridiano de Greenwich, 0, 20, 30, 40. Então, 40 graus, ou menos 40, né? Ou 40 graus oeste, tá certo? Mas é 40 graus oeste, 0 minutos, 0 segundos, porque, na verdade, nós estamos no cruzamento aqui de duas linhas, né? Então, são números inteiros, tá bom? Legal? Adriano, entendeu aí? Vamos fazer um outro aqui, né? Aí, para a gente ver, ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar esse ponto B aqui, ó. Tá bom? Vou pegar o ponto B aqui, ó. Qual seria, então, o valor da latitude e da longitude? Então, como nós estamos no cruzamento de duas linhas, não vamos representar minutos e segundos, é só latitude e longitude, tá bom? Porque tem que começar bem simples aqui para a gente entender. Então, qual é que é o valor da latitude desse ponto B? Quem arrisca aí? Ó, vamos lá, ó. Quanto que eu tenho aqui? 50? Pô, errou um pouquinho, né, ó? Por quê? Na verdade são 40, né, ó? Porque, ó, essa letra B, ele tá aqui, ó, nessa linha, né, ó, 40, ó. Então, latitude, 40. Mas, olha, isso, ó, você falou 40, agora sim, a Alicia mandou, olha. Bom, a Gabriela falou que acha, né? A Ariane falou 50, errou, né? Tudo bem, faz parte, né? A Gabriela falou 40, acho, mas 40 acho não é uma forma de fazer a notificação correta, né? A correta é como a Alicia colocou, ó, 40 graus ao norte do Equador, tá bom? E poderia ser, então, 40 graus N, tá bom? Ou mais 40, beleza? Agora, qual que é o valor da longitude, né? Qual que é o valor da longitude desse ponto? Então, a longitude tem referência no meridiano de Greenwich, tá bom? Então, qual que é o valor da longitude? Quem arrisca aí? Não sei se estou conseguindo ver aí, né? Sim, né? Porque o pessoal já está certo, já está conseguindo mandar, né? Então, onde que está a longitude? Ó, o zero está aqui, vai aumentando para cá e aumenta para lá, tá certo? Então, a Alice falou 100 graus a leste do meridiano de Greenwich. Muito bem, exatamente, 100 graus, né? Olha, bem aqui, ó, 100 graus, tá certo? Muito bem. A Gabriela também falou a mesma coisa. Tá certo, não? Muito bom. Então, mas para que eu consiga identificar este ponto aqui,
exatamente nesse local, então eu preciso dessas duas informações, tá certo ou não? Tá? Eu preciso saber qual é a latitude, então esse ponto aqui, ele tem latitude 40 graus norte e longitude 100 graus leste, ok? Ou a leste do meridiano de Greenwich, tá bom? Beleza? Vamos agora lá para o outro lado, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse ponto C aqui, ó. Tá bom? Quem arrisca agora aí? Vamos dar uma treinadinha aqui para vocês pegar o espírito da coisa, né? Para aprender, né? A entender e ler direitinho, né? O valor de sistema de coordenadas geográficas. Então, aqui, ó, ponto C, ó. Qual é o valor, então, da latitude desse ponto aqui? Quem arrisca aí? Mariane falou 40 graus, 100 graus. Mariane, tudo bem, é 40 graus e 100 graus, mas Mariane, não pode. Mariane, tá legal, você acertou a posição, mas o que está faltando você colocar corretamente é a notação. Então tem que ser 40 graus, latitude 40 graus N, tá certo ou não? E longitude 100 graus W, tá certo ou não? Ou 100 graus O, né, que seria de oeste, tá certo ou não? Tá certo? Que aqui é 40 graus oeste. Ou então colocar latitude mais 40, né? E longitude menos 40. Legal? Beleza, legal. Ó, 40 graus latitude. O Jerônimo falou, ó, 40 graus norte, certo? Não. E 100 graus oeste. Beleza. Tá valendo. A única coisa de usar W, usar O, etc e tal, né, tem que olhar um pouquinho, né? Se para onde você está redigindo um texto, se você está falando, né? Dependendo do contexto que né? Pode ser mais interessante, pode ser necessário, né? Que você utilize, né, as coordenadas numa notação internacional. Então, se é um texto, né, que tem algum requisito, alguma informação internacional, aí é melhor você usar 40E, né, para leste, né, e 40W, né, para oeste, tá bom? Usar W, usar a letra E de east, né, e usar o W do west, tá bom? Tá? Que é a convenção mais abrangente que tem, tá bom? Tá? Beleza ou não? Mais algum ponto? Já deu para entender? Já deu para entender como é que funciona ou não? Bom, acho que sim, né? Vários aí estão acertando, né? Beleza. Então, assim nós podemos ir para frente. Agora, o que eu recomendo vocês fazerem, né? Pega essa figura aqui, né? Assim que eu disponibilizar aí o PowerPoint lá no Moodle, né? E vão tentar, né, colocar a anotação certinha, né? Para todas essas informações aqui. Porque, olha, essa é uma coisa que vocês têm que estar sempre muito atentos, né? Para as unidades, né? Como que é a forma correta de fazer a representação, a notação, né? Eu não falo notação, não é a notação, é notação, né? Como é que você escreve aquela informação, né? Então, é muito importante, porque isso faz toda a diferença quando você vai fazer um relatório, quando você está fazendo uma análise, etc. e tal, você precisa escrever corretamente, né? E também, na prova, também tem que escrever corretamente, né? Certo? É por isso que eu vou exigir isso, tá bom? Então, por favor, vocês façam, usem todos esses pontos aí para ir calculando, né? Para aprender a fazer direitinho aí a anotação. Beleza, não? Joia? Então, vamos em frente, né? Então, até aqui, a gente falou aqui, então, dos sistemas de coordenadas geográficas. Okay? Agora nós vamos falar dos sistemas de coordenadas métricas, né? Ou seja, sistema de coordenadas UTM, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre o sistema universal transversal de Mercator. Ó, deixa eu falar uma coisa. Às vezes, a gente encontra, né, esse termo aqui, dessa forma, escrito como transversal, e às vezes a gente encontra o termo transversa, sem o L no final, tá bom? Estaria
pesquisar aí na, 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 na bibliografia, né, se tem alguma diferença, na verdade. Né? Olhar aí no português, realmente tem alguma diferença. Tá? Porque a gente tem autor que escreve transversal, tem gente que escreve transversa. Então, saber certo quando você tem que aplicar cada um aí. Tá bom? Muito bem. Então, vamos falar agora sobre o sistema universal transversal de mercado. Tá bom? Antes da gente começar, vamos olhar para essa figurinha aqui, ó, que ela é extremamente importante. Tá bom? Então, o que nós temos nessa figura aqui, ó? Então, é um globo terrestre que tem várias camadas representadas aqui. Tá bom? Então, nós temos aqui a superfície física, né? Essa superfície física, ela, vamos dizer assim, ela é materializada, ou seja, ela é obtida, né? Ela é medida, né? Através de levantamentos topográficos e aerofotogramétricos, como a gente já viu, né? E também por sistema de GPS, tá bom? Então, são três métodos aí de a gente medir, né? De a gente materializar a superfície física da Terra, tá bom? E temos uma outra representação, né? Que é o geoide, certo? O geoide, ele é materializado por marégrafos, ou seja, instrumentos que medem a maré, né? E também por gravímetros, são instrumentos que medem, né, o valor da gravidade num certo ponto. Tá? O geoide ele também tem um determinado formato, né, que está relacionado com valores de altitude, tá certo? Não? Serve para isso, né? E ele nos mostra o modelo gravitacional da Terra. Tá? Depois nós temos uma outra figura aqui, né? Uma outra capa, são várias capas que a gente pode representar o globo terrestre, né? Nós temos uma outra capa aqui, que é o elipsoide. O elipsoide é uma elipse matemática, né? Que foi construída para representar o globo terrestre matematicamente, né? Da forma mais homogênea possível. Certo, não? Então nós temos aqui, ó, um modelo matemático do globo terrestre. Então, essas três formas de representar aqui, né, a superfície terrestre, né? Então, essa aqui, a superfície física, a superfície do geóide e do elipsoide. Tá bom? Muito bem. Agora, quando a gente vai trabalhar com o sistema universal transverso do mercado, ou seja, né, também que utiliza uma projeção que também se chama, tem o mesmo nome, né, que é a projeção UTM. Então, para isso, nós temos que utilizar algum elemento de projeção do globo terrestre. Tá? E esse elemento de projeção, né, é esse plano UTM aqui, tá certo? Ó, que é um cilindro, tá certo? Que vai envolver a Terra, no qual a gente vai projetar a superfície terrestre. Tá bom? E quando a gente fala de UTM, a unidade, né, toda a forma de trabalhar com a UTM, ela vai levar em conta, né, o mapeamento dos fusos. Então, aqui, ó, nós chamamos de fuso da UTM, tá bom? Olha, tá? Esse fuso aqui. Então, nós já vimos que a Terra tem 60 fusos, tá certo? Não? De 6 graus cada um, para dar os 360 graus da Terra. Então, esse fuso ele é extremamente importante, né? Porque o sistema de projeção universal transversal do Mercator, ele vai trabalhar num sistema métrico, né? Um sistema plano retangular, ou seja, um eixo x e y, onde eu consigo fazer medidas em metros. Mas, evidentemente, né, essa foi a grande sacada, né, desse sistema, porque senão a gente teria que estar sempre, para que eu não tivesse muitas distorções, a gente teria que sempre estar trabalhando em graus, minutos, segundos, né, aqui no globo terrestre. E nesse caso, né, existe uma forma que os cartógrafos, os matemáticos desenvolveram, né, para que a gente possa fazer uso do sistema métrico para fazer medidas sobre a superfície da Terra. Mas ele também tem várias limitações, tá bom? Então, estou dando essa explicação só para a gente dar uma olhada. Então, agora vamos entrar aqui nessa parte, né, da UTM, né, que é extremamente importante, porque, olha,
quase tudo que nós vamos fazer, ou boa parte, né, 70% de tudo que a gente vai trabalhar em termos de medidas nas cartas topográficas, nós vamos trabalhar em cima do sistema UTM, tá bom? Porque é um sistema métrico, é fácil da gente calcular. Então, quando a gente for fazer cálculo de área, quando a gente for fazer divisão de bacia hidrográfica, né, quando a gente for fazer cálculo de perfil topográfico, então tem várias coisas que nós vamos fazer na parte prática da disciplina, que depende desse conhecimento aqui, né, do sistema da UTM, tá bom? Beleza? Então, ele é bem importante, tá bom? Eu até acredito que, vamos dizer assim, é quase que uma das aulas mais importantes da disciplina, é essa aula aqui, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, né? Olha. Então, o que é um sistema de projeção UTM, então, né? Então, é a projeção, o sistema universal, transversal do Mercator, ele é baseado, né? Ele é construído em cima, né, do sistema de projeção da UTM, que é, então, né, a projeção universal transversa de Mercator. Mercator foi o cara que bolou o negócio, tá bom? Então, assim como a projeção de Mercator, ela é uma projeção cilíndrica, tá bom? Então, ó, temos aqui, ó, uma projeção cilíndrica, né, um cilindro sobre o globo terrestre, tá bom? Muito bem. Então, uma projeção cilíndrica transversa, né, é aquela onde o eixo do cilindro, olha o cilindro está aqui, né, então o eixo do cilindro, né, certo? Está no plano do equador. Então, o globo terrestre está aqui, o equador está aqui, né, o cilindro está envolvendo e o eixo do cilindro está aqui. Beleza? Então, esse é um sistema universal, isto é, utilizado internacionalmente para a representação da superfície da Terra. Muito bem. Essa figura que a gente está vendo aqui, ó, né, é esse cilindro que a superfície da Terra foi projetado nele e depois ele foi aberto, tá certo? Então, né, pegou uma posição aqui, né, cortou esse cilindro aqui e abriu o cilindro, né, deixou ele plano. Então vai ficar desse jeito aqui, tá? Então esse aqui é o mapa. Mas você pode falar assim, nossa, mas como que você vai usar isso aí, né? Vou fazer medições aqui, né? Nessa parte aqui, né? Tá tudo estranho, né? Essa linha para cá, o polo norte tá ali, o polo sul tá para cá, né? Depois tem outro pedaço para cá, né? Tá tudo estranho, né? Tá tudo estranho, né? Mas, né? Na bem da verdade, a gente não vai usar tudo. O que a gente vai usar vamos dizer assim, basicamente esse miolinho aqui, tá bom? Depois explicar um pouco se eu entender por quê, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, né? Ó. Uma pergunta aqui, né? Ó. Quais as características da projeção UTM? Né? Então, a projeção UTM, ela é uma projeção analítica. Quando a gente fala analítica, porque ela é baseada em matemática, tá bom? Que tem como objetivo minimizar todas as deformações de um mapa para níveis toleráveis, representando-os em um sistema ortogonal. Opa! Então, puxa, mas até agora, professor, você tinha falado que as projeções todas causam um monte de distorções, né? Que dava para livrar uma, né? Sim, as projeções normais, né? Aqui também nós vamos ter distorções, mas, né, tem uma metodologia que foi desenvolvida, né, nesse sistema de projeção que vai nos permitir, pelo menos em algumas partes do globo terrestre, em algumas parcelas, né, trabalhar com distorções menores, que vai nos permitir trabalhar no sistema métrico, o que é uma grande ajuda, tá bom? Então, a projeção cilíndrica, ela tem distorção mínima na área próxima ao círculo de tangência ou círculo de secância. Vocês lembram lá estão lembrando aqui do sistema de projeção? Lembra que eu falei que, né, esse cilindro ele pode cortar um pedacinho da Terra? Então, se o cilindro estiver, né, encostado aqui encostado na superfície terrestre, ele está tangente. Se ele cortar um pouquinho, né, um pedacinho aqui do globo, né, então ele vai ser secante. Tá bom? Muito bem. Então, nesses pontos de tangência e de secância, né, o cilindro ele tem uma distorção menor ao representar
a superfície terrestre. Tá? Então, a projeção UTM, então, ela estende essa precisão ao longo da superfície da Terra, né? E combinando aí diversas posições do cilindro de projeção. Então, vamos lá. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que funciona isso, tá certo? Ó, então, vamos lá. Então, tem aqui, ó. Nós temos aqui o globo terrestre, tá certo? E temos o cilindro de projeção, né? Que está envolvendo aqui o globo terrestre. Então, o que acontece? As partes da superfície terrestre que estão aqui na superfície do globo vão ser projetadas no cilindro, tá bom? Muito bem. Então, note, né, que esse cilindro aqui, nesse caso dessa figura aqui, vocês note que tem uma parte do cilindro que está para cá, tem uma outra parte aqui que não é o cilindro, né, e o cilindro continua nessa outra parte aqui, tá certo? Aqui, ó. Então, o que significa isso? Que esse cilindro, ele está cortando a Terra de forma secante nessa região aqui, ó. Certo? Tá? Então, ó, como que a gente consegue visualizar? Aqui, por exemplo, ó, o cilindro vem aqui, ele corta, né? Ele corta essa posição aqui, ó, ele corta o globo terrestre aqui, ou seja, ele entra debaixo da Terra aqui e sai pelo outro lado. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. O cilindro vem aqui por fora, entra debaixo da Terra e sai pelo outro lado. Tá certo ou não? Por isso que ele é secante. Ele está cortando o cilindro em 2 pontos. Tá bom? Então esta parte que está aqui, nesse meio aqui, né? Está para fora do cilindro. Tá certo ou não? O cilindro está passando embaixo dele. Tá? E essas outras partes aqui, o cilindro está passando por fora. Muito bem. Então, ó, então o que acontece? Nesse ponto de secante aqui, ó, né? Quando a gente diz aqui, ó, eu estou dizendo aqui, né? Que a projeção UTM estende essa precisão ao longo da superfície da Terra, combinando diversas posições do cilindro de projeção. Perdão. Isso é aqui, ó. A projeção cilíndrica, ela tem distorção mínima na área próxima ao círculo de tangência ou de secância. Tá? Então, ó, aqui, por exemplo, ó, o ponto de secância é aqui, porque é aqui que ele está cortando, ó, nessa letra A e nessa letra C. Se eu tenho mínima distorção aqui, então significa que nós vamos utilizar um fator de escala que é igual a 1. Então, eu tenho esse K igual a 1. Então, o fator de escala igual a 1, ou seja, um fator de escala igual a 1 é o seguinte, isso significa que aquela medida, ela é igual à própria medida. Ela não tem uma escala maior ou menor que ela não está distorcida. Tá bom? E esse ponto aqui no meio, ó, ele já tem um outro fator de escala. Tá bom? 0,996. Já vou explicar melhor um pouquinho isso daqui. Tá bom? Dá para explicar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, por que a pergunta aqui é o seguinte: por que a projeção UTM ela é secante? Por que ela é secante, né? Então, primeiro, ó, nós temos aqui, então, vamos olhar para esse cilindro aqui, ó, que está tangenciando, e esse aqui está secante, ó. Então, se ele está tangenciando, porque ele está passando, né, na superfície. Nesse caso aqui, ó, tudo que eu projetar da superfície no próprio plano, ó, no que está aqui, eu projeto aqui, não vai ter distorção. Concorda comigo, não? Então, ó, o cilindro tangente, o fator K, ele vai aumentando na medida que eu afasto para cá. Ou seja, vai aumentando a distorção à medida que eu vou para cá. Por quê? Se eu for representar esse pedacinho aqui, ó, né, que está na superfície, quando eu vou representar no plano, essa distância aqui original, né, ela vai ser representada nessa outra distância aqui. Então, ou seja, eu tenho um fator de escala diferente. Porque, olha, cada quilômetro aqui, né, vai ser representado por mais de 1 quilômetro nesse pedaço aqui. Legal? Muito bem.
Então, nesse ponto aqui, 1 quilômetro vai ser 1 quilômetro representado lá. E por quê? Porque no ponto de tangência, a distorção é menor, tá? E aqui é a mesma coisa. E aqui, à medida que eu vou me afastando, né, o K vai ficando maior, ou seja, ele vai aumentando, né? A distorção vai aumentando. O que era desse tamanho aqui, agora vai ser desenhado desse tamanho maior aqui. Beleza. E no caso do cilindro secante, né? Nesse caso aqui, ó, ele está cortando aqui. Então significa o seguinte: o que está aqui na superfície, olha, da Terra, eu vou representar aqui, ó, tá bom? Agora, o que está para fora do cilindro, que está aqui na superfície, eu também vou representar, mas vou representar para baixo, ó. Então, não sei se vocês conseguem visualizar aí, né? Mas, ó, o que está nessa parte aqui em cima, como o cilindro está dentro da Terra, eu vou projetar ela para baixo, tá certo? Para ficar em cima, né? A projeção ficar em cima do cilindro, né? E como nesta parte aqui o cilindro está externo ao globo terrestre, então o que está na superfície do globo terrestre eu vou representar lá. Qual que é a consequência de a gente usar, né, o cilindro secante? É que neste ponto aqui, que o K é igual a 1, assim como aqui tem pouca distorção, ó, ou nenhuma distorção, eu tenho um K igual a 1 aqui, e se eu continuo esse desenho para cá, eu tenho um outro K igual a 1 aqui. Então eu tenho dois pontos, né, onde eu não tenho distorção, tá? Da projeção, né? E vou ter uma parte intermediária aqui, que tem alguma distorção, né? Só que aqui, no caso, o K vai ser menor que 1, né? E quanto mais eu me afastar para lá, K maior que 1. Então, o que significa que o K é menor que 1? Né? É porque essa distância da superfície, ela vai ser maior do que a distância projetada aqui. Bom, vamos dar um chute assim, né? Tá? Um chute assim, ó. Vamos dizer o seguinte, ó. 1.000 quilômetros, né? Um arco aqui de 1.000 quilômetros aqui, ó, na superfície da Terra, quando eu projeto na superfície do cilindro, ele vai ter, vamos dizer assim, 998 metros, tá certo? Então, por isso que o K é menor que 1, tá certo? Se aqui o K é igual a 1, aqui ele é menor, né? Aqui, os 1.000 metros vão ser os próprios 1.000 metros. Quando eu estou nessa faixa aqui da ponta, esses 1.000 metros vão ser 1.002 metros, ou 1.003 metros, só para dar uma ordem de grandeza, tá bom? Agora, nesse caso aqui, ó, os 1.000 metros aqui, eles podem representar bem mais, tá certo? Vamos dizer assim, 1.010, 1.020 metros. Então a distorção é maior. Beleza? Então por isso que a gente usa, né, uma projeção secante, né, na UTM, para que a distorção seja menor. E essa informação aqui do K, normalmente ela vem expressa na carta topográfica, tá bom? Muito bem. Alguma dúvida sobre isso aqui? Não? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Posso seguir um pouco mais aqui? Bom, se ninguém está se manifestando, vamos lá, né? Ó. Então, olha, essa figurinha, né? Ela é, de certa forma, né? Muito parecida com aquela figura anterior, tá certo? Não? Também explica a mesma coisa. É lógico que as dimensões estão todas desproporcionais, tá bom? Então, ó, nós temos lá o globo terrestre, tá certo? Não? O cilindro secante, tá? E temos esses ângulos aqui, ó. Esse ângulo está para cá, né? Certo? Não? Então, aqui é o centro da Terra, né? Aqui também é o centro da Terra, né? E tem aqui, né? O arco formado, tá certo? Não? Então, o que acontece? Olha, essa linha aqui, que está em cor cinza ou escuro aqui, né? É o cilindro, desculpa, aqui não é tangente, aqui é secante, né? É o cilindro secante, tá? Vou colocar isso aqui depois. Né? É o cilindro secante, tá bom? Então, quando ele passa aqui, o que acontece? Nesse ponto aqui, ó, que é o mesmo que esse aqui, ó, o K é igual a 1, ou seja, eu praticamente não tenho distorções, tá certo? Não? Essa parte do meio aqui, ó, o K vai ser 0,0996. O que significa, ó? 1 quilômetro aqui na superfície, né, vai representar aqui no sistema de projeção
999,6 metros. Tá bom? É isso. Tá bom? Beleza. Então, é só para detalhar um pouco mais, né? Como que funciona esse sistema. Tá bom? Bom, então, vamos tratar mais aqui do sistema UTM propriamente dito, né? Então, o esquema da projeção UTM, ela vai estar... eu vou estar trabalhando, então, aqui, né? Com o fuso, né? Então, na verdade, o globo terrestre ele tem 60 fusos. Então, cada fuso desse aqui, ó, então, assim, fuso 1, 2, 3, até 60. Tá certo ou não? Então, o que significa? Cada um desses fusos aqui vai ser, né, vai ter uma projeção própria. Tá certo ou não? Então, essa questão que essa forma de colocar aqui o cilindro, né, que vai pegar um fuso aqui, né, no caso, nós vamos ter 60 cilindros diferentes desse aqui, tá? Deixa eu até vir aqui, ó, antes de mostrar o slide interior. Então, vamos ver aqui, ó. Essa figurinha aqui está nos mostrando o seguinte, ó, que dá para ver que tem um cilindro azul aqui, né, ó, certo? Então, para eu mapear esse fuso azul aqui, ó, né, eu estou usando esse cilindro azul, beleza ou não? Tá? Então, esse cilindro azul, a parte da projeção TM que eu vou usar é esse pedaço aqui, desse fuso. Quando eu quiser mapear o fuso ao lado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o cilindro azul, torcer ele 6 graus, tá certo ou não? Para que ele venha para essa outra posição e aí ele vai se ajustar a esse outro fuso. E quando eu quiser mapear, né, essa parte aqui, que está em vermelho, né, é do cilindro vermelho. Então, eu jogo mais 6 graus para lá, né, e então o cilindro vai se ajustar a essa posição aqui. Então, dessa forma, nós vamos ter 60 cilindros, né, dando a volta, né, no globo terrestre, para que a gente possa mapear cada um dos fusos, tá certo? Não? E com isso, o que acontece com essa posição aqui no Polo Norte, né, e lá no Polo Sul? Eu vou ter uma enorme sobreposição, né, de fusos, tá certo? Não? Então, praticamente essa parte aqui ela é descartada do ponto de vista, né, do sistema da projeção TM, tá bom? Muito bem. Então, dessa forma, nós vamos obter 60 fusos, tá certo? Não? De 6 graus cada um, né? Que é 3 graus para um lado, 3 graus para lá, a partir do meridiano central. Ó, tá? Então, o que nós temos em cada fuso? Né? Cada fuso nós temos o valor do meridiano, é como se fosse aqueles gomos da laranja, né? Que a gente fala, né? Ó, então, é como se fosse cada gomo da laranja, né, do globo terrestre. Então, eu tenho um meridiano aqui, tem outro meridiano aqui, né? E tenho um meridiano que é o meridiano central, certo? Nesse meridiano central é que vai ser a nossa referência, tá bom? É a referência para um determinado fuso da UTM que eu estou querendo, que eu estou querendo mapear. Beleza? Não? Muito bem. Aqui a gente já viu, né? Então fica uma coisa assim, né? Ó. Então, nós temos aqui, ó, 60 fusos. Ó. Se a gente pegar essa figurinha aqui, nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos sair aqui do fuso 1, 2, 3, tá? Vai lá até 60. Beleza? Não? Até 60. Né? E para cada fuso, nós vamos ter, então, o fuso, que é a parte. Que aqui ele não está no formato de gomo de laranja, porque ele está planificado, tá certo? Não? Mas o fuso vai pegar, né, essa parte vermelha, que é o fuso, e tem, então, o meridiano central, né, que está representado nessa linha amarela aqui. Tá certo? Não? Legal? Beleza? A numeração da UTM, então, ela vai sair lá bem do sul do Polo Sul, né? Certo? Não? Vai vir letra A, B, C, D, que são, né, as linhas que eu tenho, né? As linhas imaginárias que eu tenho, né? No sentido da latitude. Tá certo? Não? Então, vai vir aqui, ó. A, B, C, D, F, G, H, M, N, eu vou pegar até X. Tá bom? Então, eu tenho, nos fusos, eu tenho de 1 até 60, e no sentido das latitudes, eu vou lá da letra A até a letra X. Beleza, não? Então, são os 60 fusos. Legal. Então, é uma coisa que funciona assim, ó. Ó, essa figurinha aqui é bem boa, ó. Construir ela para ver se vocês conseguem entender, ó.
Nós temos aqui o globo terrestre, certo? Não? Temos que está representado pelo elipsoide de referência, que é o elipsoide matemático, certo? Não? Que é o modelo matemático do globo terrestre. Né? O cilindro de projeção está colocado aqui, então o que acontece? O cilindro está colocado aqui e eu estou, então, mapeando, né, esse fuso aqui, tá certo? Não? Esse fuso aqui, essas três linhas pretas aqui, ó, são essas três linhas pretas que eu tenho aqui para cá, ó, tá bom? Ó, então tem essa linha aqui primeira, é essa daqui, essa linha do meio aqui é essa daqui, e essa linha do canto aqui, ó, é essa daqui, certo? Não? Então, eu estou pegando um fuso. No caso aqui, nós vamos ter 60 fusos, tá certo ou não? Beleza? Então, aqui no fuso, a gente tem esse meridiano, tem o outro meridiano, a distância entre esses dois, né, são 6 graus. E o meridiano central é o que está aqui no meio, tá certo ou não? O meridiano central está aqui no meio, né? E nós vamos ter 3 graus para cá e mais 3 graus para lá. Então, 3 graus nesse sentido e 3 graus naquele sentido. Tá certo? E aí, nós damos uns nomes aqui, ó. Então, esse eixo aqui, ó, que vai lá do Polo Sul até o Polo Norte, né, é o eixo N, porque está no sentido norte. E esse eixo aqui, ó, é o eixo E, né, porque ele está no sentido este ou no sentido leste. Tá bom? Então, se eu pego uma carta topográfica, vamos imaginar essa parte verdinha aqui, ó, uma carta topográfica. Lembra dessa figura que a gente viu, né? Lá na aula de cartas topográficas, não? Né? Então, a carta topográfica que está aqui, ó, agora eu vou puxar ela para cá, ó. Certo? Então, a carta topográfica, ela está bem aqui, ó. É uma carta, né? Usando o TM, tá certo não? Tá? É a mesma coisa. Então, ela vai ter um valor de N aqui e um valor de E para cá. Ok? Eu vou ter também o norte da quadrícula, né? E o norte verdadeiro, estão representados aqui. E na carta funciona a mesma coisa, né? Com aqueles 3 nortes que a gente viu. Tá certo ou não? Só que agora, ó, eu tenho o norte da quadrícula, que é o norte da carta, que está aqui. Legal ou não? Então, esse esquema aqui, né? Vai se repetir nos 60 fusos. Tá certo ou não? Tá? Eu tenho que mapear os 60 fusos. Beleza? Para poder ter, né, um sistema ortogonal, plano, né, onde eu consigo medir, né, com sistema métrico. Beleza ou não? Muito bem. Então, qual que é a característica da UTM, né? Então, como eu estou trabalhando num sistema ortogonal, aqui, ó, como estou trabalhando num sistema ortogonal de uma carta, eu tenho aqui algum ponto que é o 0, 0, que sobe para lá e que vem para cá. Certo ou não? Onde que é esse ponto? Esse ponto ele é aqui, ó. O meu 0, 0 está aqui, ó. Por quê? Porque ele aumenta nesse sentido e aumenta nesse sentido aqui, ó. Tá certo ou não? Tá? Então, a projeção do TM, ela vai ser limitada. Do ponto de vista do fuso, né, ela vai até 84 graus norte. Tá? E no hemisfério sul, ela vai até 80 graus sul. Tá? Que é essa informação aqui, ó. Tá? Os meridianos centrais, ou seja, o meridiano central, que está aqui, ó, né, ó, eu tenho aqui, ó, meridiano, outro meridiano. Então, ó, vamos de novo, ó, daqui até aqui são 6 graus, ó, esse meridiano até esse meridiano são 6 graus, beleza? Se o meridiano central está aqui, do meridiano central para cá são 3 graus, do meridiano para cá são 6, são outros 3 graus. Tudo bem. Só que, o que os matemáticos fizeram? Eles pegaram um eixo cartesiano, como esse aqui, que tem essa origem 0, 0 aqui, certo? E colocaram aqui em cima, né, colocaram aqui em cima desse fuso, tá certo ou não? Só que, vamos imaginar o seguinte, se esse ponto aqui é o 0, 0, né, qual que é o valor, né, do meridiano central nesse eixo E aqui, ó, tá bom? Então, então, a gente vai dizer o seguinte, que a origem da coordenada, né, no sentido das longitudes, que é nesse sentido aqui, ó, as longitudes estão nesse sentido aqui, né, em cada fuso é o meridiano central. Então, a gente chama de ponto de origem
esse ponto aqui. Por quê? Esse ponto, esse meridiano central, ele vai ter um valor de 500 mil metros, ou de 500 quilômetros, tá certo não? Tá bom? Então, esse valor aqui é 500 mil metros, ou 500 quilômetros, para que eu tenha, né, esse eixo que está aqui, ó. Desculpa, para que eu tenha esse eixo cartesiano que está aqui, né? E esse eixo cartesiano, ele transpassa, ou ele é maior do que o próprio fuso, tá certo não? Nessa posição aqui, ó, né? Nesse limite aqui que eu estou desenhando aqui, veja que eu ainda tenho uma sobra para cá e uma sobra para lá, tá certo não? Nós já vamos entender já por que tem essa sobra, tá bom? Então, o fuso ficou aqui, 500 mil metros, ou 500 quilômetros. Significa o seguinte, que esse eixo aqui, ele vai aqui de 0 até 1 milhão de metros, ou seja, ele vai de 0 até 1.000 quilômetros, sendo que o 500 quilômetros está aqui, tá bom? Beleza? Então, ó, tem que olhar aqui a descrição, ó. O meridiano central do fuso tem valor de 500 mil metros. Então, tá? Então toda medida que eu fizer para lá ou para cá, aqui vai valer 0, bem-vindo, 500 mil, 600 mil, 700 mil, 800 mil, 900 mil, 1.000, tá certo? 1 milhão, tá certo? 1 milhão de metros. Vamos falar tudo em quilômetros, fica mais fácil. Então, aqui 500 quilômetros, aqui 0 quilômetros, né? 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros, 500, 600, 700, 800, 900 mil. Beleza ou não? Legal? Então, porque são essas distâncias aqui. A mesma coisa aqui embaixo, tá certo ou não? Então, o meridiano central, ele vale isso aí. Então, tudo que estiver a oeste, né, nessa faixa aqui, ó, tudo que estiver a oeste do valor do meridiano central, vai ter um valor menor do que 500 mil. Lógico, porque 500, 400, 300, 200, 0. Certo ou não? Tudo que estiver a leste do meridiano central vai ser valor maior do que 500 mil. 600 mil, 700 mil e assim por diante. Ou 600 quilômetros, 700 quilômetros e assim por diante. Beleza ou não? Agora, e esse outro zero aqui, onde que é? Vamos ver aqui na sequência, né? Antes de eu passar para explicar, né, o outro eixo, o que é que os cartógrafos fizeram, né? Eles colocaram aqui, né, esse quadrado, né, que sai do zero aqui, tem daqui até aqui, né? Ele tem então 1.000 quilômetros. Só que esse primeiro zero aqui, ele está no Polo Sul. Tá certo? Não? Então, daqui do Polo Sul até o Equador, ele tem 10.000 quilômetros. Então, esse eixo cartesiano aqui, né, que está fora de escala, evidentemente, né, ele tem 1.000 quilômetros nesse sentido e 10.000 quilômetros nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Então, só que essa parte aqui é replicada para a parte de cima. Então, essa lógica que nós estamos vendo aqui, que está nesse quadrado vermelho aqui, ele se repete no hemisfério norte, ó. Pronto, tá certo ou não? Então, tudo que acontece aqui vai acontecer lá em cima também, tá bom? Beleza? Só que, com isso, vai mudar uma série de coisas aqui, porque eu estou representando o eixo cartesiano aqui embaixo e um outro eixo cartesiano aqui em cima. Legal? Então, vamos ver, ó. Né? Então, no caso, né, do eixo N, né, nós temos que a origem da coordenada, no sentido das latitudes, ou seja, né, a partir do Polo Sul até aqui no Equador, né, nesse caso aqui, né, no caso, vamos começar pelo hemisfério sul, que nós já estamos tratando aqui. No hemisfério sul, né, lá no Polo Sul vai valer 0, tá certo não? Porque ele tinha aquele 0, 0 aqui, tá certo não? E esse valor vai subindo até chegar no Equador, que vai valer 10 milhões de metros, ou seja, 10.000 quilômetros. Tá certo ou não? Então, esse aqui sai do 0 e termina aqui no 10 milhões de quilômetros. Você pode perguntar, mas e a parte do sul? Porque não vai ter 11 milhões, 12, 13, até chegar a 20? Não, não vai ter. A parte de cima é como a gente fez aqui, ó. Certo ou não? É essa parte aqui, que repete o que está embaixo. Então, se ela repete o que está embaixo, significa que quando eu colocar esse eixo cartesiano aqui agora, ó, né, ele vai no Equador, né, ó, no caso do hemisfério norte, né, o 0 vai ser o Equador, tá certo ou não?
E quando eu chegar lá no Polo Norte, vai ser os 10 mil quilômetros, ou os 10 milhões de metros. Legal? Vamos ver se com essa figurinha aqui dá para explicar melhor, ó. Tá? Ó. Então vamos lá. Então nós temos aqui o Polo Norte, temos o Polo Sul, né? Aqui eu vou 0, 100 quilômetros, aqui 500 quilômetros. Legal ou não? Até 900 mil, tá certo? Nesse sentido aqui, ó, aí nesse sentido aqui agora, ó, vai sair do 0 quilômetros, perdão, no hemisfério sul, sai do 0 lá no Polo Sul e vai aumentando, 0, 2 mil quilômetros, 4 mil, até 10 mil quilômetros. No caso do hemisfério norte, ele vai sair de 0 e vai até 10 mil quilômetros. É como se eu tivesse aquele eixo, um eixo de coordenadas x e y aqui, outro eixo de coordenadas x e y aqui, ó. Tá certo? Não? Ó, um eixo aqui, outro eixo aqui. Tá? Não sei se vocês entenderam bem, né? Espero que sim. Tá? Deu para entender isso, não? Alguma dúvida tem aí, não? Não. Então vamos lá. Ó. Esse aqui eu vou deixar para lá porque é outra coisa. Vamos olhar aqui então agora, ó. Ó. Aqui tem um pedacinho de uma carta, tá certo? Tá? Então, se a gente olhar aqui para esse canto inferior esquerdo aqui, ó, da carta, uma cartão por 50 mil, nós vamos ver que nós temos, então, né, representado, né, essa linha horizontal aqui, que é da UTM, essa outra aqui também, né, e temos essa linha vertical aqui, e essa outra linha vertical aqui. Certo? Na verdade, aqui é um desenho, né, que foi feito propositalmente, né, que são representados de forma diferente, certo? A numeração deles aqui, certo? Então, ó, então significa o seguinte, ó, nesse ponto aqui, eu tenho 6.682.000 metros no eixo N, que é esse eixo aqui, ó, certo? Não? Como é uma carta 1 para 50 mil, né? Aqui eu tenho 2 quilômetros de diferença daqui para cá. Só que aqui, aqui em cima está representado em quilômetros, ok? Quilômetros. Bom, então, ó, 6.682.000 metros, que é a mesma coisa do que 6.682 quilômetros, tá certo? Então, só está representado de forma diferente, só para explicar. Na carta tem que ser igual, né? A forma de representar, ou tudo assim, né? E aqui também a mesma coisa, ó. 476.000 metros do eixo E. O eixo E nesse sentido aqui, né? Certo? Tá? Que é das longitudes. Então, aqui são as latitudes, né? E aqui são as longitudes. Bom? Porque tem uma latitude, outra latitude, outra latitude. Tá bom? Aqui eu tenho uma longitude, outra longitude. Bom? Então, aqui, como são 2 quilômetros daqui até aqui, então, esse aqui é 478. E se eu for representar igual esse, seria 478.000 metros. Tá bom? Se esse aqui fosse representar como aquele, teria que ser 476 quilômetros. Tá legal? Muito bem. Então, como, né, no eixo N, né, a origem é no Polo Sul, então, né, qual que é a distância dessa linha aqui até o Equador? Então, tem essa continha aqui que pode fazer, ó, né, ó. No hemisfério sul, e aqui a carta está nos mostrando que ela é do hemisfério sul, porque tem essa letra S aqui, ó, tá certo? Não? Então significa o seguinte, que esse ponto aqui, essa linha aqui, está a que distância do Equador? Se no Equador eu tenho 10 milhões de metros, estou subtraindo, né, do Equador para cá 6.682.000 metros, significa que a diferença daqui até o Equador vão ser de 3.318.000 metros, ou 3.318 quilômetros. Legal, não? Muito bem. Então, essa carta aqui não está dentro daqui do fuso que a gente fez o desenho, né? Qual que é o ponto de origem, então, né, das longitudes, tá certo? Não? Que são esses números que eu tenho aqui. Então, aqui, se eu tenho aqui, né, 476.000 metros,
eu sei que o eixo do meridiano central vale 500.000, então eu vou pegar 500.000 metros, vou subtrair 476.000 metros, e eu vou ter, então, como resultado, né, uma distância de 24.000 metros do meridiano central. Tá certo ou não? Tá? Então, as coordenadas, elas crescem no sentido norte, né, no sentido sul-norte, tá certo? Não? Para o eixo N, e no sentido leste, ou no sentido leste-oeste, tá certo? Não? Legal? Muito bem. Então, vamos olhar aqui, vamos dar uma olhada agora na carta aqui, ó. Tá certo não? Tá? Para a gente praticar um pouquinho. Tá bom? É a mesma carta que a gente já fez lá na aula prática. Tá? Vamos olhar aqui. Então, agora vocês já estão bem mais íntimos, né? Com essa folha aqui, tá certo? Porque essa daqui é aquela folha Campinas, né? Certo? Então nós temos aqui, ó. Estamos na hora da aula já terminar, mas já estamos terminando, tá? Falta 1, 2 slides só. Então, essa folha aqui é a folha Campinas, tá? Então, aqui nós podemos ver valores de latitude e longitude. Olha, aqui eu tenho, então, né? No caso da longitude, eu tenho 47 graus e 15 minutos, né? Aqui também são aqueles minutos, né? Seria 47 graus e 10 minutos. E tenho valores de latitude, 22 graus e 45 minutos sul, tá certo não? E tenho, né? Aqui no tempo ficou cortado, né? Tá? São valores de latitude, tá? Então, como que eu vou determinar, então, por exemplo, o valor desta coordenada deste ponto aqui? Tá certo não? Então, qual que é o valor da coordenada deste cruzamento aqui, né? Então, o valor dessa coordenada, da coordenada UTM, ela vai ser 272 quilômetros este com 7.480 quilômetros N, porque esse eixo aqui é o eixo N, tá certo? Que vai lá do polo sul, que vale 0, até o Equador, que vale 10.000 quilômetros, tá certo? Não? E o eixo, esse eixo que eu tenho aqui em cima, né, é o eixo aqui em cima, é o eixo E, que é o eixo das longitudes, tá certo? Não? Então, o 272 quilômetros, né? O que significa 272 quilômetros? Né? É que é a posição dentro daquele eixo cartesiano, em cima, focado em cima desse fuso aí. Então, a notação, olha, a forma de eu descrever, eu tenho que colocar qual é que é a posição desse ponto. Eu tenho que dizer qual é que é, né, a posição dele, ou seja, do ponto de vista das longitudes, ou seja, 272 quilômetros, e aí, como aqui é métrico, esquece o Greenwich, né? Isso aqui serve para o Greenwich, isso aqui é referenciado ao Greenwich, que são os graus de minuto segundo, mas aqui, como eu tenho um eixo cartesiano que está sendo colocado em cima do fuso, né? Então, eu tenho, né, o 500.000 como referência, tá certo? Então, além de eu colocar qual é que é o valor desse ponto no eixo E, que é esse eixo, o valor dessa posição no eixo N, no eixo N, tá certo? Que é esse eixo aqui, eu também tenho que identificar qual é o fuso, tá certo ou não? Tá? Então, eu tenho que dizer, é no fuso tal, tá certo ou não? Que aqui, se eu não estou enganado, deve ser o fuso 23, tá certo ou não? Tá? 23, sul, tá certo? Então, eu tenho que informar direitinho. Mesma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui no caso, estou representando em metros. Aqui é em quilômetros e aqui está em metros, olha. Então, a forma correta de você fazer a anotação é essa, olha. 274.000 metros este, certo? Com 7.478.000 metros no eixo N, do N. Tá certo ou não? Beleza? Muito bem. Né? Então, aqui basicamente, né? Se eu fosse fazer um cálculo de escala, que é aquele raciocínio que a gente fez, né? Na última aula, se eu fosse calcular, né? O valor, então, as coordenadas desse ponto aqui, né? Eu utilizo aquela mesma sistemática que a gente já viu lá, né? Na aula prática, né?
certo? Né? Usando o cálculo de escala, né? Para calcular quanto que é o valor dessa coordenada aqui, ó, tá? Então, ao fazer essa conta, né? No caso do ponto contado, tem esses valores aqui, né? De coordenada, né? E eu preciso informar também qual que é, né? A informação do fuso. Beleza ou não? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Não. Que aqui que termina.